Aqui. Boa tarde, bom dia. Nossa, quanta falação! Por isso que eu já tava sentindo os burburinhos energéticos, né? Gente, vocês sabem. Tem toda uma energização da live, por isso sempre nas minhas lives, não importa o tema. Fica com um copo d'água, se quiser uma garrafa aí com você, porque ela vai estar recebendo energia, tá? A ideia é você entrar de um jeito e sair do outro. E hoje, como o papo é sobre arcturianos, é isso, né? Brincadeira, o papo é sobre arcturianos, tô sabendo. Aí nós vamos ter toda essa troca. Vocês talvez já vão sentindo as energias desses nossos queridos irmãos estelares. Vou deixar aqui também, quem sabe eu vou ler algumas palavrinhas, né? Deles aí para vocês, para nós. Que a mensagem serve para todos, inclusive para mim. E é isso. Deixa eu ver quem que já tá aqui na live com a gente. Boa tarde, bom dia, né? Porque não sei se vocês já almoçaram. Isete, Dani, Ana Clara, Luísa, Flor de Jasmim, Fran. Vocês têm que aprender a cultivar a paciência de vocês. Maria Júlia. Se estressar. Vocês têm que aprender a trabalhar o tempo de vocês. Ficar em paz. Ângela, tudo bom? ET, né? A gente gosta desse tema. Ingrid, Rô, Ana Cristina, Maria Mota. Vou meditar, exatamente. Eu vou preparar a live antes de botar vocês aqui dentro. É sério mesmo, gente. Tem que ter uma preparação. Por que vocês acham que nas minhas lives não acontecem problemas? Tem especialista aqui que eu ouço histórias que é complicado. Eu nunca tive grandes problemas em live, porque tem toda a preparação energética. Vocês acham o quê? Que é milagre manter energia boa? Que eu sou uma escolhida? Nada, nada, nada. É muito esforço, muita meditação, resiliência, preparação do campo, né? Como é que vocês acham que vocês saem se sentindo melhor da live? Não é um milagre, não. Boa tarde, Maria. E pior que eu queria uma sopinha de ervilha, hein? Mas nem. Deveria. Mas eu tomei caldo verde essa semana, caldo de mandioquinha. Eu tô realizada já. Vou expulsar você da live. Pois é, eu super levo pro meu pessoal. Ai. Tem que dormir? Você vai dormir na mesa dos arcturianos? Ai, 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 olha só, gente, esse povo ansioso, estressado. Daqui a pouco seu rosto esquenta. Talvez você sinta um calor na live. Porque quando a gente trabalha com energia de arcturianos, já me digam aqui, alguém é novo nessa live? Essa é uma live que a gente sempre tem reprise. Ela é tipo assim, vale a pena ver de novo. Caldo de mandioca é bom, hein? Nossa, delícia. Ângela é nova, a Flor de Jasmim. Olha só, bastante gente. Vocês que são novos, novas na casa e nunca ouviram falar de arcturiano, de ET, o que vocês sabem sobre eles? O que vocês acham? Me contem. Olá, Alexandra, seja bem-vinda. Me contem aqui. Você tá em toda live sobre ET. Daqui a pouco eu vou começar a desconfiar se você não é uma deles. Será? Será que você realmente é gente ou não é uma deles? Vai saber se a gente é realmente gente, né? Eu não sei. Vocês têm certeza? Eu às vezes duvido. O Prana mesmo, meu gato, eu olho pra ele e falo, não sei se é daqui não, filho. Ele olha assim, vai saber, né? Vocês dão risada, né? Tá escrito, muito bom. Ai, vai participar das câmaras de cura? Exato, podem ser guardiões. Justo, Ângela. Te desmascarei, né? Por isso que você fica fazendo essas palhaçadas, mas eu não sei que planeta é esse. Que Arcturiano não é palhaço, não. Deixa eu pensar, se fosse pensar numa classe mais risonha, poxa, eu não sei, Arcturiano é bem sério. Quando eu tô mais séria é porque eu tô com Arcturiano, mas eu falo que parte dos meus mentores, algum deles deve ser palhaço, porque não é possível. E que bom, né? Porque aí vocês dão risada, prestam atenção e levam a frequência, né? O pessoal chora de rir nas aulas da rotina fluida. Deixa eu achar que eu tô há 30 dias procurando o arquivo dos Arcturianos. Vocês ficam me distraindo, gente. Achei. Agora sim. Também eu botei um nome secreto, né? Deixa eu ver aqui.
A flor, eu não sei nada, só que o povo fala, mas me interessei. Então, muito bom. Então, se você se identificar na live e sentir boas energias, Flor, vai ser um prazer te receber na nossa Câmara de Cura Arcturiana às 8h08 da manhã. Vai ser um dia muito simbólico, né? 5/5. Porque uma das coisas que os arcturianos me passaram, vou explicar para vocês como é que funciona a energia, para vocês ficarem também de boas, tranquilos, e entenderem que quando a gente se põe a serviço, eles nos contactam, né? Vamos dizer assim. Um dos pedidos que me fizeram foi fazer a sessão em grupo de Câmara de Cura Arcturiana todos 5/5. Ou melhor, todos 5/5 não, todas as datas iguais, né? Então 5/5, 6/6, 7/7, que a gente já fez algumas ao longo do ano, essa é a nossa quinta Câmara. E o legal é que cada mês a gente está trabalhando um tema. Então, agora, mês de maio, o tema do mês é recursos financeiros. Esse tema aí vai dar pano para manga. Inclusive, nossas lives do mês vão ser para falar sobre isso. Enfim, a gente vai trocar umas ideias profundas sobre dinheiro. Essa aqui é a proposta, né? Para desbagaçar aí, vocês darem outros valores, etc, né? Aprender a valorizar o negócio. E, vamos dizer assim, o nosso momento de inauguração dessas energias e começar a trabalhar com isso vai ser 5/5 nas câmaras de cura arcturianas. Então, se você quer ir começar por algum lugar, tá na dúvida, quer começar a entender sobre essa história de ET, venha para as câmaras. O que são as câmaras de cura arcturianas? É um tipo de tratamento energético, tá? A gente tem vários e vários tipos de tratamentos energéticos. Temos o reiki, temos a radiestesia, theta healing e por aí vai. A lista é grande. Um dos que está dentro desse escopo de terapias energéticas são as câmaras de cura arcturianas, tá? Obviamente, a gente ainda, infelizmente, né? Quem sabe um dia a gente ainda não tem câmaras de cura arcturiana em todo lugar. Mas em algum momento teremos. Porque ainda esse papo de ET é alguma coisa cheia de mitos, cheia de incertezas, cheia de inseguranças. Muita gente tem medo ainda e acha que é uma coisa assim, como que eu posso dizer? Muito fora da realidade. Então tem de tudo. Mas aqui no Aura Pura a gente tem esse canal, essa possibilidade para fazer essa troca, para ter esse bate-papo de uma forma leve, tranquila e desmistificando vários mitos, né? Então, a Câmara de Cura Arcturiana, ela é um tipo de tratamento energético. É isso. Só que qual que é a diferença? Eu digo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu falo que eu sou uma espécie de moça do call center estelar. E aí, as câmaras de cura, a gente tem alguns códigos de ativação que a gente fala, né? Tem um arquivo que eu vou seguindo. Eu vou ler algumas coisinhas, a gente não vai fazer câmera aqui ao vivo, mas eu vou ler um pouquinho de algumas coisas que podem ser interessantes para vocês, mas a gente deixa para o final da live, porque é bem legal para você se conectar. Mas tem algumas ativações que eu faço. E aí é como se eu fizesse as descagens, né? Os comandos necessários. Eu mando isso para os arcturianos, eles mandam para a gente de volta em energia. Eles têm na nave deles determinados raios para ativar certas energias na gente. Basicamente, os arcturianos, eles são seres de extremamente altíssima elevação. Eles é como se fossem irmãos mais velhos nossos, e eles estão aqui também para nos auxiliar nesse processo de evolução do planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Por isso que aqui o bagulho é muito louco. Não é fácil estar encarnado aqui, não. É foda. Vamos falar a verdade, é foda. Não é fácil estar encarnado aqui, não. E aí a gente passa por uma série de coisas, visto que aqui é o planeta do sentir. Então a gente está aqui para aprender a sentir as coisas. Desde coisa boa até coisa que não é boa. Só que qual que é a grande questão? A maioria dos seres humanos fica preso naquilo que não é bom. E não sabe lidar com problemas, não sabe lidar com desafios, por uma série de coisas. O que acontece? Por mais que o planeta Terra seja um planeta desafiador, tem fila de gente para vir para cá, tá? Uma fila de gente. A vida, ela é um presente. E não é todo mundo que tá sabendo valorizar ela, não. Qualquer dia, quem sabe, a gente faz um papo um pouquinho mais profundo, mas aí isso eu levaria para uma sessão em grupo. Falando um pouquinho sobre o que rola, né, depois que a gente parte daqui, e o que acontece se você, de alguma forma, joga fora o presente que foi te dado. Tem implicações quando isso acontece. Muitas e muitas. Como eu disse, tem uma fila de gente vindo para cá. Porque estar aqui é um presente e uma oportunidade de evolução.
Pode ser que você continue aqui mais encarnações, pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, não sei. Cada um tem uma história e uma trajetória aí. E se a gente vem pra cá, vou dizer, com a memória apagada em relação a vidas passadas, isso tem um motivo também, tá? Um grande motivo. Se tem gente que já surtaria pensando que existe vidas, né? Enfim, tendo consciência de que existe vidas em outros planetas, imagine lembrar do que fez em vidas passadas. Porque se você tá aqui, você não é alecrim dourado, não. Pode ter certeza que você fez muita coisa errada, complicada, para estar aqui. Todos nós, inclusive me incluo nisso também. Então, pra você dar conta de lembrar e saber os BO que você fez na vida passada, você tem que estar preparado, preparada. Por isso, se a tua cabeça tá bagaçada e a tua base não tá alinhada, nem vá querer atrás disso. Começa primeiro querendo entender ET, tá? É melhor. Por quê? Pelo menos os arcturianos estão aqui para nos auxiliar. Ah, Giovana, quer dizer que se eu souber das minhas vidas passadas isso não vai me ajudar? Depende, você dá conta? É igual constelação familiar. Quanta gente não sai pior de constelação? Por quê? Porque não tá preparado, por que não tá com a terapia em dia? Todo mundo aqui tem história ruim dentro do sistema familiar, tá? Só que para você dar conta de ver o que seus antepassados fizeram, você tem que estar com a tua base bem alinhada. Senão, você vai entrar numa baita postura de julgamento e de peso, e talvez isso vai mais te bagaçar do que te ajudar. Por que eu tô trazendo isso de informação? Porque esse boom da era de aquário, todo mundo quer saber de tudo, mas ninguém quer saber de nada. E os arcturianos, eles são o quê? Vou dizer que eles são minimalistas. É uma boa palavra. E eles também ajudam demais a gente na consciência sobre sustentabilidade e ecologia no planeta Terra. Menos é mais. O que acontece? O ser humano quer complicar demais as coisas e acha que tem que fazer, né? Às vezes precisa de tudo para começar a se cuidar. O básico bem feito é o que funciona. E os arcturianos são mestres em ensinar isso pra gente. Eles são sábios. Irmãos mais velhos. Só você saber pedir ajuda e dar o comando certo que eles mandam a energia. A gente tem que pedir com humildade, tá? E eles são muito humildes também. Às vezes a gente acha, né, que aquela coisa, a gente tem respeito. Falo que é uma das egrégoras, né, que trabalha junto comigo. Eu sou muito grata de ter essa oportunidade, né? Eu sou só um canal para passar informação. E é muito doido, porque eu tô aqui na live com vocês e eu sinto muita energia, bastante calor, porque a energia dos arcturianos, como ela é de extrema elevação alta e muito voltada para amor e chakra cardíaco, é muito calor que a gente pode sentir, principalmente nessa região aqui do peito, palma da mão. Então não estranhe se você estiver sentindo isso agora, tá? Mas basicamente isso. É algo tão simples, mas tão simples a ativação, que tem gente que não bota fé. Por quê? Porque não precisa de muita coisa, né? Às vezes a gente acha que tem que ter um baita show pirotécnico para ter efeito. Não, menos é mais. Vamos buscar um pouquinho mais de simplicidade no dia a dia. Sim, é naquele simplesinho bem feito que as coisas elas acontecem. Aquele básico arrozinho com feijão. Fala assim para os interagentes, você não sabe o que comer. Tá aqui no Brasil, né? Não sabe o que comer, o que você vai fazer de almoço? Faz um básico, arroz com feijão. Nem que você, tudo bem que você pode colocar mais coisas para ter mais possibilidade, né? Bota aí uma verdura, um legume. Mas se você não sabe o que fazer, um arroz com feijão já é bem nutritivo. Você já vai ter ali carboidrato, fibra e proteína na tua alimentação. Você vai ter tudo, de tudo um pouquinho. Claro que aí põe mais coisas, né? Só viver disso para sempre não dá. Mas aquela coisa de aquele básico bem feito é o que já funciona. E às vezes a gente está procurando coisa muito difícil para se alinhar. Então busquem coisas mais simples. Se você tá aí bagaçado, bagaçada, confuso, confusa, e quer começar a ter um contato com ET, vamos falar assim, esse é o caminho, tá? Eles são muito simples, os arcturianos, e ao mesmo tempo muito profundos. Eles são papo reto, vou dizer assim. Eles não são muito de falar não, viu? Eles são muito de olhar e sentir. É isso. E se você se permite receber essa energia, você vai sentir um amor tão grande. E você não vai começar mais a se sentir sozinho, não, tá? Mas você tem que confiar. E tem que estar presente. E, de novo, humilde para pedir ajuda. Eles ajudam. Nossa, e muito. Eu falo que depois que eu comecei a aplicar as câmaras de cura arcturiana, óbvio, eu gosto de muitos tipos de terapêuticas, né? Gosto bastante do reiki, gosto bastante da radiestesia. Sei aplicar? Fiz curso? Sim. Conheço? Conheço. Mas eu, particularmente, de terapias energéticas, essa aqui é a minha favorita. Eu acho aquarianística demais. Falo assim, para quem quer essas outras terapêuticas, eu prefiro indicar colegas.
porque eu acabei gostando mais dessa e me aprofundando nessa. Porque ela é simples de aplicar, fácil, e os resultados são ótimos. Elas vão, as câmeras, elas ancoram a gente e elas nos trazem mais firmeza para o nosso dia a dia. E uma das principais sacadas aqui dos arcturianos é que, como a frequência de amor e alegria ajuda muito a nós seres humanos a lidar com ansiedade, medo, preocupação, escassez, já trazendo um pouquinho do nosso tema do mês de maio, visto que hoje já é dia 2/5, como o ano está passando rápido, não é mesmo? Então, maio a gente vai falar sobre dinheiro. E um dos principais fatores, travas e questões para não avançar financeiramente, sabe o que é? Pensamento de escassez. Pensamento de pobre. De escassez, tá? Sabe o que é um pensamento de escassez? Um pensamento de que vai faltar. Constantemente você está preocupado com contas a pagar. A tua vida vira e gira em torno disso. O dinheiro vai, mas ele vem, né? Mas ele sempre vai. Ele vai, muitas vezes não tá voltando. Quando você vai ver, você tá endividado. E cuidado com cartão de crédito, tá? Porque cartão de crédito é dívida. Complicado. Se não souber usar, melhor não ter. Falo por experiência própria, tá? Já passei uns coisas aí na vida, difícil. Mas a gente vai aprendendo a lidar, né? E aí depois ajuda os outros a lidarem para não passar pelos mesmos BOs. Mas fato é, a maior parte dos seres humanos tem pensamento de escassez na base. A gente tem uma partezinha no nosso cérebro aqui atrás que se chama amígdala cerebral. O que essas crianças fazem na gente? Meio complicado, tá? Essa partezinha do cérebro tem a ver com sobrevivência. Os seres humanos que são muito conectados com medo, sobrevivência, de novo, a tal da escassez, tem essa parte do cérebro constantemente ativada. Como ela está constantemente ativada, você vive em luta ou fuga. Quem vive em luta ou fuga tem problema para funcionar o intestino, tem problemas de digestão, tem muita ansiedade. E, de novo, vive preocupado com o dinheiro, vive com falas escassas sobre o dinheiro. Provavelmente acaba sendo uma pessoa que vive reclamando, dizendo que nunca tem. Que provavelmente assiste coisas de baixa vibração. É uma pessoa que vive falando, tá difícil, né? Poxa, a economia não tá boa, não sei o que lá, não sei o que lá. É uma pessoa que vive colocando no externo. Tudo bem que fatores externos também influenciam, e eu sei que cada um tem uma história aqui. E quem vem de histórias mais densas vai ter um trabalho para ressignificar e para reorganizar. Mas calma, respira que é possível sim, tá? Nós somos responsáveis pela nossa vida, a vida nos foi dada de presente. Se a gente quer ter uma vida boa, de prosperidade e abundância, a gente precisa fazer o que precisa ser feito para chegar nesse lugar que é nosso por direito, tá? Todos nós temos o direito a isso. Um direito divino, tá? Vou colocar assim. Mas para você chegar nesse lugar, nesse ponto, você vai precisar fazer limpezas. E por que não pedir ajuda para os arcturianos, que são mestres em levantar nossa frequência e falar assim: você é ser de luz, assim como eu também sou. Somos irmãos galácticos, eu tô aqui para te ajudar. Minha frequência está mais elevada. Um dos segredos para você fazer dinheiro e parar de ter perrengue financeiro é levantando a tua frequência. E levantar a frequência não quer dizer que você tem que viver se chapando de reiki 24 horas por dia, não, tá? Porque levantar a frequência tem a ver com conduta interna, comportamental. O reiki, obviamente, pode te auxiliar nesse processo. Mas ficar aí só buscando sessão de alinhamento de chakras e não resolver o que bagaça a tua energia é como se você estivesse tampando o sol com a peneira e vivendo uma ilusão, tá? Sou obrigada a te avisar. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, algumas questões, porque às vezes você joga na mão do terapeuta a responsabilidade de resolver o seu problema. E aí que eu gosto dos arcturianos, nós trabalhamos em conjunto o quê? Para trazer essa consciência para o ser humano de que ele tem que fazer a parte dele, que ele é corresponsável pelo seu processo de evolução aqui na Terra. Por quê? O que acontece? Como é que você vai evoluir? Como é que você vai seguir em frente? Como é que você vai fazer um trabalho bom espiritualmente falando se a tua frequência estiver na merda? Não tem como. E a frequência da maioria das pessoas está na porcaria. Por quê? Porque a maioria tem problema financeiro. Os dados, né, os dados estatísticos de quantidade de pessoas passando fome, eles são enormes. É uma coisa assim complexa. Então, são várias camadas que têm que ser avaliadas, né? E de gente com problema relacional também. Então, se eu não resolvo essa base, não tem como eu falar de espiritualidade. E eu vejo gente querendo inverter a base.
Ai, Giovana, quer dizer que eu não posso trabalhar minha espiritualidade? Vá trabalhar sua espiritualidade. Mas entenda que espiritualidade e matéria andam juntos. Se você quer entender isso um pouquinho mais na prática, eu falo para vocês pesquisarem sobre o Hélio Couto, tá? Muito do que eu falo também é inspirado nos conhecimentos do professor Hélio Couto, que para mim é uma das referências no assunto quando se fala espiritualidade, matéria. E ele também fala de ET. Então pesquisem sobre que de repente isso ajuda a virar umas chavinhas aí na cabeça de vocês. Mas é sobre isso. Então os arcturianos também vão te ajudar a acionar uma responsabilidade na tua vida de você ir atrás e resolver as coisas. Giovana, mas a minha vida tá muito difícil. Eu vim de uma situação, uma família que não tinha nada e tudo mais. Calma, respira. E já se sinta acolhido, porque eu sei que tem histórias aqui que são extremamente complexas. E aí a minha mente não consegue, às vezes, nem mensurar o que vocês passam. Mas a gente precisa ter humildade para pedir ajuda. Se você não tiver humildade para pedir ajuda e para querer resolver os problemas, porque beleza, você pediu ajuda, recebeu, né, esse apoio, e agora o que eu preciso fazer para sair desse lugar? A gente vai precisar se mover e fazer a nossa parte. Esse que é o diferencial. E os arcturianos estão aqui para nos auxiliar nesse processo, da forma mais amorosa possível. E mostrar, né, que é no simples que a gente resolve muita coisa. Então, assim, né, toda vez que eu falo dos arcturianos, eu me emociono. É algo recente para mim falar disso ainda em rede social, né? Levei um tempo, porque tem muito mito, tem muita crença, tem muito achismo. Então, é uma série de coisas que estão por trás de tudo isso. A gente precisa desmistificar o mito. Vamos lá. Mas que bom que tem gente que está aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é uma das formas que eu encontrei de trazer esse assunto de uma forma leve, descontraída, e também te ajudar a gente tem curiosidade, né, de entender, de saber, e eu te entendo, porque eu também tinha curiosidade e muito medo quando falava de ET. Nossa, quando eu comecei a ter uns sonhos assim, eu ficava com medo. Aí depois eu fui entender que era medo, né? Por uma série de coisas que ensinaram. Porque o ser humano, a gente às vezes acha que só existe ser igual a gente nesse universo inteiro. E tem coisas que são completamente diferentes da gente. Uma diquinha para te ajudar a começar a deixar essa consciência um pouquinho mais leve, trabalhar, conhecer diferentes religiões, tá? E também o respeito perante a outros seres humanos. Isso também ajuda bastante. Principalmente em aspecto físico e tudo mais. Porque às vezes a gente fica com um padrão na nossa cabeça e isso lasca tudo. E aí a gente não consegue nem mensurar e querer acessar e entender o que é ET. Não tem nem como fazer esse papo, né? Bom dia, Lari. Que eu sou uma. Eu sei tudo porque eu sou uma. Provavelmente, né? A maioria de vocês aqui provavelmente é semente estelar. Semente estelar é um nome técnico que a gente dá para, vamos dizer assim, ETzinhos encarnados na Terra. Pode ser, né? Que seja um ET ou não, né? Mas enfim, seres de outros planetas que estão vivendo uma experiência terrena. A maioria de nós não é daqui de fato. Algumas pessoas realmente são filhos de Gaia, mas outras pessoas não são filhos de Gaia. Como que eu sei isso, Giovana? É uma série de coisas. Aí tem que ver sessão de apometria, enfim, infinitas possibilidades para avaliar, tá? Para quem fala, Giovana, você sabe ver isso em sessão? Gente, não posso prometer, viu? Muito relativo, muito relativo. Tanto que eu nem vendo isso especificamente, porque para mim não faz sentido. Eu acho que isso é uma jornada que a gente vai descobrindo ao longo da trajetória e a gente sente. Mas o que eu posso te dizer? Se você sente que você meio que não é daqui, você se sente esquisito, esquisita. E que, sei lá, você tem uma sensação de saudade de voltar para casa, gosta muito de olhar para o céu, para as estrelas, pode ser que você seja semente estelar, mas tem várias outras coisas para avaliar também. Mas pode ser que sim, grande chance. E mais algo. A gente não pode ter medo dessas coisas. Essa nave parece da Xuxa. Então, que planeta, viu? A gente fez muita merda e sabe. Pois é, né? É isso. Pois é, que não é uma colônia de férias, é uma colônia para trabalhar, mas a gente também pode tirar férias, tá? Exato, estamos aqui em missão de aprendizado, curas férias também fazem parte, mas não dá para ficar só de férias, né? Nem só de férias se vive um ser humano. E
Paty, bom dia, querida. E quando a gente encontra pessoas que já estiveram conosco em outras vidas? A maioria das pessoas que a gente encontra estiveram conosco em outras vidas. É que a questão é que muitas vezes a gente não lembra, mas você sente a conexão. Família, geralmente, estava tudo com a gente em vida passada. Só que aí, qual que é a sacada do universo, né? Eu falo que a espiritualidade é muito sábia ou muito sacana, né? Nesse sentido. Que ela vai botar na nossa família, geralmente, quem a gente fez cagada na vida passada. Bota também uma galera legal, mas às vezes bota um povo que deu uns tcharará, né? Assim, umas coisas que não foi muito boa, não. Aí vocês estão juntos para se reorganizar. Olha só, né? A gente sempre tem uma oportunidade de poder curar, de resolver a bagaça. É meio que sobre isso. Mas a gente é muito comum sentir uma sensação diferente de pertencimento, enfim, ou às vezes uma sensação ruim, depende. Mas a gente sente. Conforme nós trabalhamos a nossa espiritualidade, nós temos a oportunidade de sentir essas coisas com mais facilidade. Fran, tô devendo muitas pensões porque engravidei muita mulher em outra vida. Eu era um safado, olha só, né? Você tem consciência. Aí, agora como que você reorganiza isso? Como que paga essa dívida? Mas é possível, tá? Deixando leve e fazendo o que tem que ser feito. Cura também? Como assim, Alexandra? Reformule sua pergunta sobre cura, para eu poder te responder da melhor forma. É incrível como eu tô sentindo um calor estranho toda vez, é isso. Pois é, porque você já tá conectada. Isso porque você nunca. Acho que você foi uma vez só em sessão de câmara de cura, né? Imagina se você se permitir estar numa sessão de câmara de cura. Detalhe, tá? Importante. Na sessão de câmara de cura, que vai rolar na segunda-feira, às 8h08 da manhã, você não precisa estar ao vivo caso você não possa. Se você adquirir a sessão, adquirindo a sessão, os arcturianos já entendem que você está fazendo parte, e aí a gente direciona a energia. Aí, por formalidade, você pode mandar o seu nome, data de nascimento, tá? Mas tem vezes que as pessoas esquecem. Deixou de receber? Não, tá recebendo também de alguma forma. Então, confia. Sim, ele o Couto é maravilhoso. Eu nunca tive medo de ET, não. Acho que sou uma mesmo. Perfeito. Que bom que ficou mais claro. Oi, Bianca, tudo bom? Os arcturianos podem te ajudar a também deixar mais leve essa situação de término de relacionamento. Porque o problema é que se a gente fica enroscado no passado, a gente não vai para frente. Todo término é um luto. É um luto e é desafiador de lidar. Eu sei, é muito difícil. Então, a terapia em dia, Bianca, tem que alinhar essas energias e se fizer sentido para você o papo da live, venha receber as energias dos arcturianos na segunda-feira, porque eles também podem te ajudar a deixar mais leve, tá? Deixar mais leve, fluir e passar. Passar para poder seguir. E conforme a gente vai aprendendo a lidar, esses processos na vida vão ficando mais leves também. Mas é para isso que a gente precisa se permitir, se cuidar, se organizar. Seja bem-vindo, bem. Acho que é assim que fala, né? Enfim, fique à vontade aqui. Fique à vontade. Chegou na hora que tinha que chegar. Mas é isso, gente. Então, as câmaras de cura são muito poderosas e tem várias e várias funções. A gente põe como complemento. Às vezes você pode fazer mais de uma ativação por dia. Tem uma das ativações que eu gosto muito, né, como profissional da saúde, eu gosto muito de complementar. Por exemplo, quando o meu interagente está com baixo de vitamina, está com baixo de ferro, enfim, vitamina D, vamos supor. Além de ele estar fazendo suplementações necessárias, que é importante, eu posso potencializar essa suplementação com câmara de cura também. Tem suplementação, vamos dizer assim, suplementação arcturiana. Eles vão mandar para você o que for necessário, o que for importante para esse momento. Posso fazer câmaras de cura para cólica menstrual. Teve uma interagente minha que a gente fez um processo muito bacana. É uma interagente minha que ela é sueca e ela pediu, né, chegou até mim querendo trabalhar essa relação com útero e menstruação. Uma das coisas que a gente usou na sequência de atendimentos dela foi as câmaras de cura. Os arcturianos me ajudaram a montar
câmaras de cura personalizadas, né? Porque eu posso fazer isso também. Aqui no Aura a gente costuma fazer em grupo, mas quando a pessoa vem para atendimento particular comigo, se for solicitado, eu vou colocar a câmara de cura personalizada no teu plano. E no caso dela, pediram para gravar câmaras de cura específicas para cada uma das fases da lua para conectar ela com as fases da menstruação. E aí ela foi guiada a fazer essas fases aí. Uma câmara para cada fase, então a gente trabalhou com 4 câmaras e ela usava essas 4 câmaras cada fase da lua durante 3 ciclos, então são 3 meses fazendo, né? Que geralmente é pedido isso, né? Você vai fazer por 3 ciclos lunares, trabalhar o começo, meio e fim. Então foi bem legal e a gente teve resultados muito bacanas também. Então, enfim, infinitas possibilidades. Aí sou eu com a minha cabeça integrativa pensando junto com eles. Então é uma possibilidade fazer. E aí foi personalizado para ela. Eu escolhi câmaras, olha a sacada, eu escolhi câmaras para trabalhar a consciência de cada fase. Então, por exemplo, agora eu tô menstruada. Vocês acham que é fácil fazer live menstruada? Depende. As minhas lives, quando eu tô menstruada, elas costumam ser mais profundas. Eu sinto mais uma energia de conexão. Por quê? Porque quando a gente tá menstruada, a gente tá mais conectada com a nossa intuição e com a lua nova, de forma geral. Então, qual foi a sacada? Pensar em câmaras de cura que vão ativar mais a minha intuição. Tem uma câmara de cura que ela é muito bonita, que ela se chama síntese de luz, que ela é para te conectar com o seu eu superior. É uma das câmaras que eu usei, por exemplo, nesse caso que eu citei para vocês, para fazer essa conexão. Para além disso, menstruação é período de conexão e pausa da gente com a gente. A gente se conectar e a gente se cuidar, sabe? Esse é o objetivo. Então, o que eu posso fazer nesse momento? Eu posso fazer também uma câmara de cura que é para rejuvenescimento, para juventude e para nutrição. Essas para nutrição, o que eu gosto de fazer? Eu botei uma câmara de cura que você é levado para o spa dos arcturianos à noite quando você vai dormir. E aí você pode acordar no glow no dia seguinte. É muito doido. Eu posso usar a câmara de cura em associação para fazer tratamento de pele. Eu falo por mim, eu tive um problema seríssimo com acne há anos atrás. Era para mim estar cheia de marca no rosto, porque eu espremi, era terrível. Na época eu não conhecia a câmara de cura arcturiana, mas depois eu usei as câmeras para trabalhar a pele do meu rosto também. Então hoje, às vezes eu tenho alguma coisa pontual, mas assim, em vista do que eu tinha, que eu tive grau 3, que é uma inflamação extremamente alta e era tudo emocional, hoje minha pele é maravilhosa. O pessoal até pergunta, o que você passa no rosto? Eu falo, são câmeras de cura arcturianas. Mas eu também uso meus produtos naturais, né? Eu adoro fazer cuidado com ervas e tudo mais. Óleos essenciais, uso no banho, essas composições. Isso também é arcturianístico, vamos dizer, porque como eu falei para vocês, os arcturianos trabalham a consciência de ecologia. Então, eles ajudam a gente a usar alternativas mais naturais para a gente se cuidar. É incrível. Então, eles me dão ideias, assim, e eu falo, gente, porque eu não uso mais produto tradicional no meu corpo, muito difícil. Pelo menos eu não compro para o meu consumo, tipo sabonete tradicional, desodorante convencional. Eu uso outras coisas, tipo, eu uso desodorante de pedra, coletor menstrual, que inclusive, quando vocês vêm para consulta comigo, vocês recebem no material de vocês, eu mando todos os cupons de desconto das marcas que eu tenho de parceria. Então, vocês podem, por exemplo, mulheres maravilhosas aqui, querem começar a usar alternativas na menstruação, que são certo, né? Porque absorvente convencional é terrível pra gente, pro planeta Terra. Você pode usar coletor, calcinha, etc. E aí você tem essa possibilidade de conseguir um desconto. Então, enfim, várias possibilidades. Pegando a pergunta da Paty agora, quando a mulher não menstrua mais? Não tem problema, tá? Eu falo que quando a mulher deixou de menstruar, é que você já chegou numa fase da vida que você tá una com a lua. Você e a lua estão mais conectadas. Então, eu chamo de fase da mulher sábia. Eu não vejo a menopausa como um fim de vida, um fim de vitalidade, um fim de libido. Isso é o que é vendido pra gente, né? Lógica tóxica, capitalista e cartesiana. Terrível, né? Então, falar que agora a mulher não tem mais serventia. Ficou velho, já era. Cancela, anula, exclui essas informações que foram contadas para você. Obviamente, com o passar da vida, o nosso corpo, ele muda, tá? O nosso corpo físico não é eterno, mas a alma é eterna.
beleza? Mas os arcturianos, por exemplo, podem te ajudar na manutenção da sua juventude. Não vou dizer que é o oposto da juventude, mas assim, pessoas que têm um espírito, mesmo que seu espírito seja sábio, evoluído, você precisa ter uma alma e um espírito assim de criança. Jesus não falava que a gente tinha que ter o coração de criança para entrar no reino dos céus? Então, quem tem esse espírito jovial mantém a juventude na cara e no corpo, falando de uma forma bem fácil. Você vai manter. Então você pode trabalhar, né, por exemplo, frequência de amor e alegria que vai elevar, que vai melhorar também tua pele, cabelo, uma série de coisas. Mas, voltando à pergunta da menstruação, eu poderia utilizar a mesma lógica das câmaras de cura, por exemplo, específico para menopausa, ou somente para te ancorar com as fases da lua, porque agora você está mais conectada, você não precisa mais da menstruação medindo no teu corpo. Você já está conectada com a natureza de uma forma mais profunda. Então é assim que eu vejo, e essa informação geralmente deixa a conexão de vocês com o menstruar, com a natureza muito mais leve. E com a própria menopausa, né, o envelhecer. Ai, vamos começar, Fran. Estou empolgada também, né? Vai chegar o seu momento de se desbagaçar. Amém. Aí, com certeza, provavelmente vamos entrar com câmara de cura, né? No caso de Jill. No caso do Jill, também, assim, não seria um impeditivo usar câmara de cura, gente, porque câmara de cura não tem contraindicação. Somente uma das câmaras tem, não vou dizer que é uma contraindicação, mas eles não orientam fazer ela mais de 3 vezes por semana. Que ela é uma câmara que ela dá um boom de energia. Sabe quando a gente tá meio bagaçado? Que, enfim, você não dormiu, você tá mal, tá, enfim, não tá bom não, tá zoado. Tem uma das câmaras que a gente pode ativar que ela dá um glow na sua energia, é uma potência. Só que se você usa demais, você pode ficar viciado. E você pode acabar deteriorando sua energia. Não é para usar demais. É como se fosse aquele choque no coração que eles dão quando a pessoa sofreu um ataque cardíaco. Posso dizer que é isso, mas espiritualmente falando, então isso vai dar um boom na tua energia mesmo, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então é isso. Mas no caso de Jill, então tranquilo, dá para fazer a aplicação, tudo mais, mesmo que você não menstrue, né? Porque muitas mulheres usam o DIU e param de menstruar. O DIU, ele mudou ali o seu corpo, né? Principalmente se for o Mirena, enfim, né? Aquele que é hormonal, aí a gente precisa dar uma avaliada. Mas você pode usar a câmara de cura sem problema nenhum e quem sabe ela até não ajuda na própria regulação. Porque o certo, gente, é que o nosso ciclo menstrual, ele flua naturalmente, ainda mais se a gente tá no tempo de vida para isso acontecer, tá? Então é ideal que essa menstruação ela aconteça. Toda vez que eu uso um método externo, um contraceptivo, um anticoncepcional, um Mirena, esses métodos eles tendem a mudar o nosso corpo, né? Ele vai fazer uma regulação hormonal que não é natural, né? Que é artificial. Então, isso vai mudar o meu corpo e pode acabar afetando na minha menstruação. Vai afetar, né? A maioria dos casos. Então, a gente precisa observar e você vai ter que trabalhar em você outras estratégias para se conectar com o ciclo. E é claro, gente, eu sempre jogo para vocês a seguinte reflexão: é realmente necessário esse método? Se sim, por que você está utilizando? É para evitar gravidez? Não, Giovana, é porque eu tenho alguma doença, eu tenho uma SOP, eu tenho uma endometriose, eu tenho um mioma, enfim. Aí é importante, por isso que eu falo, busquem profissionais da saúde integrativa da nova era, né, que trabalham com arcturianos, inclusive a ginecologista que trabalha em parceria comigo, maravilhosa. Eu passei para ela, eu falei assim, o nome dela é Marta. Eu falei, Marta, você precisa estudar as câmaras de cura. Passei para ela, ela já foi atrás também, tenho certeza que ela tá
ar, tá? E é isso. Bom, né, gente? Gostosinha a sensação? A pessoa se libertou de uma síndrome de pânico. Uhum. Exato, é super possível, gente. Muito possível. Sensação de calor. Eita, travou? Não sei se foi só pra você, se foi todo mundo aqui. Ultimamente a minha internet anda bem ruim. Mas espero que em breve isso se resolva. Ah, então tá bom. Mas vocês receberam energia, gente. Tá tudo certo. Nada é o acaso. Mas pra Câmara de Cura não vai travar a internet, não, porque eu não vou deixar esse show da Xuxa acontecer. Chega de palhaçada. Pois é, chega. Mas é isso, gente. Inclusive, as câmaras de cura ajudam também na síndrome de pânico. Elas literalmente tratam qualquer coisa, mas obviamente não descarte tratamentos médicos e outros tratamentos que são importantes. Elas são complementares a todo o rolê, tá? É isso. Fiquem bem, fiquem em paz. Que bom que vocês riram alto aí. E vejo vocês na segunda-feira, antes da nossa live 7 da manhã. Quem puder estar na live antes da Câmara de Cura, venha, porque com certeza os arcturianos vão inspirar, até porque às 8h08 eles vão estar ali mais pertinho da gente, ajudando, enviando as energias. Se ame, se honre, se cuide, se priorize todos os dias. Se esse papo fez sentido para você, te aguardo aí na nossa Câmara de Cura. E claro, se você gosta das ervas também, essas coisas, tem outras coisinhas aqui na minha página que podem te ajudar, tá? Grande beijo, fiquem bem, fiquem em paz e nos vemos segunda-feira. Um abençoado final de semana para vocês, viu? Tchau, tchau. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Grande beijo, obrigada também.